24. Evangelho segundo o relato de João, capítulo 4, versos 23 e 24. É o texto base da pregação deste culto dirigido pelo Departamento de Centro de Oração, culto ao Senhor nosso Deus. Isso João 4, 23 e 24. Vai estar reprojetado aqui, o som vai colocar na King James, a qualidade da versão que eu uso. Assim diz a palavra de Deus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só repetir o versículo 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Poder ser sentado, meus irmãos, glorificando o nome de Deus. Eu peço, meus amados irmãos, total atenção, não a mim, mas à palavra de Deus, reverência ao seu santo e eterno nome. A palavra ministrada aqui hoje, ela vai trazer uma temática sobre louvor, sobre adoração. Não do ponto de vista totalmente de prestar adoração e louvar a Deus em outros aspectos, mas direcionando para o aspecto da música. Nós sabemos que nós temos várias formas de louvar a Deus, por meio de oração, por meio de escritos, mas eu vou tratar especificamente sobre o louvor e a adoração, sobre a ótica da música. Esse texto relatado aqui no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 e 24, ele tem um contexto histórico. E eu não tenho como pegar e enfatizar ele sem trazer o contexto histórico que está por trás dele. Nós sabemos que aqui é um relato de Jesus com uma mulher, uma conversa de Jesus com uma mulher samaritana. Todos conhecem esse relato. Mas quando Jesus Cristo fala assim, Deus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não tem como entender esse versículo sem pegar e remeter ao tempo antigo, ao tempo da antiga aliança. Nós temos que remeter, primeiramente, à origem do povo samaritano. O povo samaritano surgiu a partir da morte do rei Salomão. E ali o reino de Israel, que era uma nação só, se dividiu em dois reinos. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte compôs 12 tribos, das 12 tribos de Israel, 10 seguindo a liderança de Jeroboão. E o reino do sul, que era o reino de Judá, que ficava em Jerusalém. A capital do reino do norte foi chamada Samaria, onde era uma cidade no monte, onde a gente vai ver posteriormente qual seria esse monte, chamada Semé, o nome dessa cidade. E essa cidade, como bem fala, foi construída sobre um monte. E esse monte era o Monte Gerizim. A gente vê essa narrativa tanto no livro de 1 Crônicas quanto no livro de 1 Reis. O relato que eu estou falando aqui se encontra em 1 Reis, capítulo 16, verso 24. O reino do norte foi levado cativo pela Síria, que tomou a terra dos estrangeiros, os quais se casaram com os israelitas sobreviventes, formando um povo racialmente híbrido, ou seja, um povo de duas nações. O povo judeu, o povo israelita, foi levado cativo pelo povo assírio, e o povo gentil, ao qual era a nação assíria. E religiosamente sincrético, ou seja, eram judeus, israelitas judeus, que ali cultuavam Deus, mas se miscigenaram com o povo gentil, que era o povo assírio. Jeroboão, o rei do reino do norte, o primeiro rei do reino do norte, fez 2 bezerros de ouro e os declarou diante do povo como deuses e divindades. Nós lemos esse relato em 1 Reis, capítulo 12, versículo 28 e 29. O pano de fundo dessa história da conversa de Jesus com a mulher samaritana passa por esse contexto histórico. A gente tem que fazer isso de forma bem sucinta, porque é muito mais abrangente a criação da cidade de Samaria. E nós vemos aqui essa mulher samaritana sendo ali questionando Jesus. No versículo 20, ela fala assim: nossos pais adoravam sobre este monte, qual monte? O Monte Gerizim. Mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. No versículo 21, ela vai dizer assim a Jesus, Jesus vai falar a ela, declarou Jesus a ela: mulher, podes crer que está próxima a hora, quando nem neste monte, ou seja, no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Então a gente atenta agora ao versículo 23 que foi lido,
quem nós judeus adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E o versículo 23 diz: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Se a gente for ler de forma literal, a gente fica sem resposta do que seria adorar a Deus em espírito e adorar em verdade. Mas a palavra de Deus nunca deixa um cristão sem resposta. É necessário, primeiramente, que a gente se dedique ao estudo. Não tem como a gente compreender texto da Bíblia, seja qual for, se forem difíceis ou fáceis, sem a gente estudar a história da Bíblia. Quando Jesus fala assim, Deus procura adoradores que adoram em espírito, e esse espírito aqui não é maiúsculo, não é o Espírito Santo, não é minúsculo. O que Jesus quer dizer para essa mulher? São duas correntes teológicas que defendem, dois entendimentos. E eu vejo os dois pela palavra de Deus, e os dois se encaixam no texto que foi narrado aqui. A primeira corrente teológica entende que a palavra espírito, que está lá, não é minúsculo, é a palavra pneuma no grego, que significa o espírito do homem, a sua alma. Eles entendem que não é possível adorar Deus por meio de imagens, pois Deus é espírito, é um ser espiritual. A gente fez a narrativa do povo samaritano, cultuando deuses, bezerros de ouro, que foram feitos, foram criados no templo, foi criado no Monte Gerizim, para que eles pudessem adorar essas divindades, os dois bezerros de ouro. Um ficou numa cidade, que eu vou falar o nome agora, e ficou em outra cidade, na cidade de Gana, e outra cidade, eu vou falar o nome. E essas duas divindades, dois deuses gentios, dois deuses pagãos, eram as divindades ao povo samaritano cultuado. Então Deus, por meio de Cristo Jesus, está refutando aquela mulher samaritana no costume pagão. Quando ele diz assim, Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores adorem em espírito, ou seja, que Deus é um ser espiritual, e não foi dado a ser adorado por nenhum tipo de imagem, por nenhum tipo de objeto. Esse é o primeiro entendimento que os teólogos entendem. E eu vejo que ele tem respaldo na Bíblia, porque o versículo 24 vai dizer assim, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A própria Bíblia está dizendo que Deus é um ser espiritual, e nós não podemos fazer imagens para pegar e entender a forma de adorar como a gente bem quer. Deus é um ser espiritual, ele não é representado por meio de nenhum tipo de imagem, por isso que Deus refuta tanto a idolatria. A outra corrente teológica que entende o que seria adorar em espírito. Nós só podemos adorar verdadeiramente Deus em espírito quando nós somos regenerados. O que seria ser regenerado? É quando nós nascemos de novo. Deus não recebe a adoração de uma pessoa que não é convertida. Deus não recebe a adoração de uma pessoa que não segue o seu santo nome. Deus não somente vai receber a adoração de alguém que verdadeiramente foi convertido ao seu reino. Mas, irmão, aonde tem respaldo para isso na Bíblia? Os irmãos, por favor, se puderem abrir aí, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Epístola de Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vai dizer bem assim. 1 Coríntios 2, 14. Vai falar assim, as pessoas que não têm o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, com E maiúsculo, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Para que alguém possa adorar a Deus verdadeiramente, isso eu estou falando na área da música, mas a adoração em todo sentido mais amplo que puder, é necessário que essa pessoa nasça de novo. O próprio Deus, esse mesmo versículo que foi lido aqui, visto no Evangelho de João capítulo 4, ele fala a mesma coisa que eu estou relatando aqui. No capítulo 4, versículo 20, versículo 22, o próprio Senhor Jesus vai dizer assim, vós adorais o que não conheceis. Quando Jesus fala assim, vós samaritanos, vocês adoram o que vocês não conhecem, Jesus não está falando de um Deus desconhecido, no sentido de ele não saber que existia Deus. Lembra-se que o povo samaritano inicialmente era um povo israelita, depois se tornaram um povo híbrido, entre duas nações, entre o povo israelita e o povo assírio. Quando fala assim, vós adorais o que não conheceis, a palavra conhecer no grego significa
Quem é o próprio a verdade que diz a palavra de Deus? Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus simpatiza com sendo a verdade de Deus. Nós só podemos adorar a Deus de forma cristocêntrica. Tudo que passa disso, tudo que vai longe disso, é toda forma de adoração que Deus não recebe. São uma forma de adoração antropocêntrica, que coloca o homem como centro da adoração. No próprio Evangelho de João, capítulo 17, eu peço para os meus irmãos lerem. João 17, versículo 17. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Filho de Deus, ele vai falar bem assim na oração sacerdotal: santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Deus está falando que a verdade é a sua palavra. Então, adorar a Deus em verdade é adorar a Deus pela sua palavra, pela forma que Deus preconiza nos seus santos livros da Sagrada Escritura, a forma de adorar. A título de introdução, foi isso que eu trouxe para os irmãos. O que seria adorar em espírito? O que seria adorar em verdade? Nós podemos pegar até essa resposta pela própria palavra de Deus. Agora sim, eu quero adentrar o que Deus fala na sua palavra sobre louvor e sobre adoração, do ponto de vista que eu vou tratar aqui hoje nessa pregação, sobre o ponto de vista musical. Eu peço aos irmãos que abram, por favor, os Salmos 95, versículo 1 e 2, porque a Bíblia conceitua o que é louvor, a Bíblia conceitua o que é adoração. Nós muitas das vezes falamos que nós louvamos e adoramos a Deus sem saber o significado do que é louvor, do que é adoração. Mas graças a Deus, que Deus não nos deixa sem resposta. E a própria Bíblia, a palavra de Deus, define o que é louvor, o que é adoração. Salmos 95, verso 1 e verso 2. Assim diz a palavra de Deus: vinde, cantemos com júbilo ao Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos diante dele com ações de graça, vamos adorá-lo com cânticos de louvor. Muitos entendem que a adoração e louvor é a mesma coisa, mas nós vemos aqui nesse versículo e outros versículos vai ser narrado aqui que adoração é uma coisa, louvor é outra coisa. Mas o que seria louvor? A palavra louvor deriva de inúmeras palavras que foram escritas no hebraico, principalmente na Antiga Aliança. E eu vou trazer primeiro o significado do que é louvor pela Bíblia. Louvar significa elogiar. Elogiar quem? O que Deus faz, o que Deus fez com suas obras, expressar gratidão. Louvar é elogiar a Deus. Esse é o sentido da palavra louvar, até no mesmo na língua portuguesa. Se vocês forem para o dicionário, na língua portuguesa, a palavra louvor significa elogio. Então, quando a gente está louvando, eu estou falando na área da música, a gente tem que elogiar a quem? A pessoa de Deus, ou a pessoa de Cristo. Mas elogiar o quê? O que Deus fez ou o que Deus faz. Elogiar as suas obras e expressar gratidão a Deus. A palavra louvor, no hebraico, são três variantes. A primeira, a palavra alau, que significa louvar, honrar, elogiar. Então, qual vem a palavra, a origem, a raiz da palavra aleluia, que a palavra aleluia no hebraico significa louvar ao Senhor. A palavra iadá, eu não sei se estou pronunciando certo no hebraico, iadá ou iavá, que significa louvar, confessar ou agradecer. Tá? Conforme para o Salmo 63, versículo 4, muitas das vezes seria louvar levantando as mãos, usando as mãos como uma forma de louvar ao Senhor, o cântico. E a palavra zamar, que significa cantar louvores, usando ritmos ou instrumentos musicais, fazer música em louvor a Deus. Essas três palavras encontram-se na Bíblia, no seu original do hebraico. Para isso é necessário que a gente tenha um estudo mais enfático sobre o que significa louvar. Mas, irmão, ainda não fiquei entendido o que seria louvar pelo que a Bíblia diz. Eu quero dar 4 exemplos que a Bíblia fala sobre louvor a Deus. Louvor a Cristo Jesus. O primeiro se encontra nos Salmos 96. Quem puder acompanhar, por favor, Salmo 96, verso 2 e verso 3. Assim vai dizer a palavra de Deus. Salmos 96, verso 2 e verso 3.
vai dizer assim: cantai ao Senhor, bendizei seu nome, dia após dia, anunciai a sua salvação, proclamai sua glória entre as nações, entre todos os povos, as suas realizações maravilhosas. O que esse salmista está dizendo aqui? Ele está falando assim: louvai os feitos de Deus. Quais feitos? Anunciando a sua salvação, proclamando a sua glória entre as nações, entre os povos, e as suas realizações maravilhosas. Ou seja, o salmista está falando elogio que Deus fez. Essa é uma forma de louvor. Outra forma de louvor que a Bíblia nos mostra, um exemplo de louvor, Isaías capítulo 25. Isaías 25, verso 1. Isaías 25, verso 1. Vai dizer assim a palavra de Deus: ó Yahvé, na versão feminina diz assim: ó Yahvé, Senhor eterno, tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com absoluta perfeição tens realizado maravilhas, obras há muito planejadas. Aqui nós vemos a palavra louvor. E o que o profeta Isaías está falando? Senhor, eu vou louvar as tuas obras, que elas são excelentes, as tuas obras são maravilhosas, há muito planejadas. Ou seja, ele está elogiando algo que Deus tinha feito no passado. Outro exemplo de louvor na Bíblia, Salmos 145, verso 4. Salmos 145, verso 4. Vai dizer assim: uma geração uma outra fará o louvor de tuas obras, proclamando teus maravilhosos feitos. Repetindo, uma geração a outra fará o louvor de tuas obras, proclamando teus maravilhosos feitos. Aqui nós vemos o salmista pegando falando assim: Senhor, uma geração a outra, ou seja, da primeira pessoa que sobre a face da terra até o último, eles vão fazer o quê? Louvar as tuas obras, louvar os teus feitos, vão elogiar os seus grandes feitos, proclamando as tuas maravilhosas obras. Nós vemos aqui 3 exemplos de louvor no Antigo Testamento. Mas para que os irmãos não entendam que não somente a Antiga Aliança fala exemplo de louvor, abram por favor no Evangelho de Lucas, no Evangelho relato de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, verso 37, verso 38. É outro exemplo de louvor que a Bíblia diz. Eu estou fazendo esses exemplos para os irmãos entenderem a diferença entre louvor e adoração. Ainda vou adentrar no que seria adoração segundo a Bíblia. Lucas 19, 37 e 38. Vai falar bem assim: ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria, em alta voz, por todos os milagres que haviam visto. E exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. O que os discípulos louvavam? Eles louvavam ao Senhor com alegria por todos os milagres que Deus tinha feito por meio de Jesus. Nós vemos aqui exemplos da Bíblia do que seria louvar. Enfatizando, louvar significa elogiar a Deus pelo que Ele fez ou pelo que Ele faz, elogiar as suas obras. Esse é o significado da palavra louvor, segundo a Bíblia. Agora, a adoração. O que seria adoração? A palavra adoração no hebraico é uma palavra difícil a pronúncia, vou tentar pronunciá-la corretamente. Istachavé, eu acho que eu estou falando corretamente, que significa, um dos significados, prostrar-se ou adorar. Prostrar-se ou adorar. Mas o sentido mais amplo do que seria adoração é esse: reverência, culto e ou veneração a Deus, por aquilo que Ele é ou por quem Ele é, cultuar os atributos de Deus, independente do que Deus fizer, devemos adorar. A diferença entre louvor e adoração parece ser que não existe. Louvor é elogiar os feitos de Deus, elogiar as obras de Deus. Adoração é você pegar, reverenciar Deus por quem Ele é, independente do que Deus fez. Adorar os atributos de Deus. Deus tem vários atributos, e a gente vai ver aqui exemplos na Bíblia, tá? Alguns exemplos do que é adoração, segundo a Bíblia. Os irmãos vão ver a sucinta diferença que existe entre louvor e adoração, não somente pelos versículos narrados. O primeiro versículo que eu quero
usar como exemplo é o Salmo 29, versículo 2. Salmo 29, versículo 2 vai dizer assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor por causa do esplendor da sua santidade. Qual é o atributo de Deus que está sendo adorado aqui? A santidade de Deus. Nós vemos aqui que, em vez de usar a palavra louvor, está sendo usada a palavra adoração. Adorai ao Senhor por causa do esplendor da sua santidade. O atributo aqui referenciado, como nós bem vemos aqui, é a santidade de Deus. Outro exemplo de adoração na Bíblia, Salmos 96, verso 9. Salmos 96, verso 9. Assim vai dizer a palavra de Deus: prostrai-vos diante do Senhor. Ou seja, o significado de adoração também significa prostrar. Prostrai-vos diante do Senhor no esplendor da sua santidade. Tremei diante dele, perto dele. Outro atributo, como é? A santidade. É o mesmo atributo que está sendo aqui adorado. A santidade de Deus. Isaías capítulo 6, verso 3. É um versículo bastante conhecido. Mas para que os irmãos vejam a diferença entre louvor e adoração, quero que os irmãos abrissem e lessem aí a versão de vocês. Isaías capítulo 6, verso 3. A palavra de Deus vai dizer bem assim: e ao mesmo tempo clamavam um aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. O atributo que está sendo aqui mais uma vez adorado é a santidade de Deus. Não é o único atributo. Eu estou usando exemplos que a Bíblia mostra de forma mais clara qual seja o atributo. Mas, se vocês puderem abrir aí, Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Deuteronômio 10, 17. A gente vai ver outro exemplo na Bíblia sobre adoração. Deuteronômio 10, 17. Ele vai falar assim: pois Yahvé, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita presentes e ofertas para torcer a justiça. Tem 3 atributos de Deus que aqui é adorado. O primeiro é a soberania de Deus. O segundo é o seu poder, que Deus é todo poderoso. E o terceiro é a sua grandiosidade, que é um Deus tremendo. Então temos aqui nesse versículo 3 atributos de Deus sendo adorado. Aqui nós vemos inicialmente a diferença entre louvor e adoração, enfatizando para ficar bem claro, porque preciso os irmãos entenderem esse sentido. Louvor é elogiar a Deus pelo que Deus fez, pelo que Deus faz, elogiar suas obras. Adoração é você reverenciar, prestar culto a Deus pelo aquilo que Deus é, independente do que Deus faz. Adorar os seus atributos. A adoração e o louvor são uma das maiores expressões de glorificação e de fazer conhecido e conhecer a Deus, Cristo e a sua palavra. Eu peço aos irmãos que abram, por favor, no Salmo 40, verso 3. Agora nós vamos ver formas bíblicas de louvar e adorar a Deus. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. E conforme o relato do Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 e 24, Deus estabeleceu a forma certa de louvar e adorar Ele. E a forma certa de louvar e adorar Ele passa tão somente por sua palavra. Salmos 40, verso 3 diz assim: em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. Nós vemos aqui a origem do louvor. Quem foi que colocou na boca do salmista o louvor? Nós temos a resposta no próprio Salmo. Fala assim: em minha boca, quem foi que colocou? O Senhor. No versículo 1 e 12 ele vai falar: em minha boca colocou uma nova canção. Quem é que coloca uma nova canção como forma de adoração e louvor nos nossos lábios? Os cantores gospel? Seria as produtoras gospel? Seria os artistas gospel? Ou seria o próprio Deus através da sua palavra? Nós vemos aqui Deus falando:
música não é criada pela arte e a imaginação humana. Sua inspiração é divina. Nós prestamos culto a Deus. E tudo aquilo que foge do padrão do culto a Deus é contrário à sua vontade. Qual a forma certa de a gente compreender se um louvor, uma adoração, estou falando da área da música, se ela enfatiza Deus, prega o que Deus ensina? A gente tem que conhecer a sua palavra. Nem tudo que fala o nome de Deus, cultua a Deus e adora a Deus. Nem tudo aquilo que através da música usa o nome de Deus, usa o nome de Cristo, usa o nome do Espírito Santo, enfatiza verdadeiramente um louvor e uma adoração. É necessário que a gente, pela palavra de Deus, tenha direção na forma certa do que é louvar, do que é adorar a Deus. Continuando, no versículo, no próprio Salmo 40, tá? Ele vai falar assim: um cântico de louvor ao meu Deus. Na parte B, na parte A do versículo 3, em minha boca colocou uma nova canção. Ou seja, um cântico de louvor ao meu Deus. Quem é que deve ser louvado? O próprio versículo responde: um cântico de louvor ao meu Deus. O louvor deve ser feito à pessoa de Deus, ou à pessoa do seu Filho, Cristo Jesus, ou à pessoa do Espírito Santo. Não deve enfatizar o que o homem pensa, não deve enfatizar o que o homem sente, não deve enfatizar as emoções dos homens ou aquilo que o homem almeja. Tudo que passa nessa linha, que passa pelo homem como centro da música, da adoração do louvor, nunca foi adoração, nunca foi louvor. Por mais que isso pareça ser estranho, é música humana, é música antropocêntrica. Nós devemos não somente, na nossa adoração, no nosso louvor por meio da música, louvar o nome do Senhor. A música é voltada para Deus, nesse sentido do versículo 3. Não é música para entender, nem para agradar o gosto dos ouvintes, mas sim para louvar a Deus. Na parte B do versículo, ele vai falar bem assim: que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. Através do louvor, da adoração, enfatizando a pessoa de Deus, muitas pessoas poderão compreender o que Deus fez em nossa vida. Se nós louvarmos e adorarmos a Deus verdadeiramente, conforme a sua santa palavra diz, muitas pessoas que não conhecem a Deus vão ver os feitos de Deus em nossa vida. Se a gente pegar, despertar em outras pessoas a reverência e a confiança no Senhor. Só Deus deve ser louvado. Deuteronômio 10, 21 vai dizer assim, Deuteronômio 10, 21. Deuteronômio 10, 21 vai falar assim. Eu vou ler o 20 para entrar no contexto. A Yahvé teu Deus temerás com amor reverente e servirás a Ele, te apegarás e somente o seu santo nome jurarás. Ao versículo 21. A Ele deves louvar. Ele é o teu Deus. Ele realizou em teu benefício todos esses sinais portentosos feitos, portentos terríveis, que os teus olhos testemunharam. O versículo aqui, versículo 21, está dizendo assim: tão somente a Deus deve-se louvar. A Ele deve louvar. Aqui está falando da pessoa do Deus vivo, o Deus que tinha se revelado à nação de Israel. Mas nós também devemos louvar a pessoa do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 8 também vai falar que nós não somente devemos louvar a Deus. Lucas capítulo 4, versículo 8. Lucas 4, versículo 8. Vai dizer assim. Lucas 4, 8. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. A duração do louvor, de que forma deve ser feita a duração do louvor? Não estou falando do tempo musical, né? Tempo de música, não é isso. Qual seria o período que nós temos aqui na terra, tá, para a gente adorar a Deus? Salmos 146, versículo 1, versículo 2. Não sei se os irmãos já prestaram atenção, eu estou usando muito o livro de Salmos. Por que o livro de Salmos? Será que a Bíblia não enfatiza em outros livros sobre louvor e adoração? O livro
livro de Salmos é o inário da nação de Israel. Através do livro de Salmos, muitos cânticos de louvor a Deus são reproduzidos até hoje na nação de Israel. Então, assim, é um livro que inspira a música, porque parte desse livro, se não me engano, quase um terço dele, foi escrito por um verdadeiro adorador a Deus, um músico da antiga aliança, que foi o rei Davi. Salmo 146, verso 1, verso 2 diz assim: Aleluia! Louvai a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. No dia que nós viemos a fé em Cristo Jesus, na nossa conversão, até o final da nossa vida, nós devemos louvar ao Senhor, nosso Deus. O que seria o contrário de louvar? O que seria o contrário de adorar? Seria murmurar. Deus chama a gente louvar o seu santo nome. E Ele fala assim: louvarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Eu vejo pela palavra de Deus, tá? Não aqui nesse livro aqui que a gente está lendo no livro de Salmo, mas no Apocalipse, o louvor e a adoração vai ser parte do culto que a gente realiza hoje aqui na terra e que vai durar a eternidade no céu. Nós vamos louvar e adorar a Deus junto com os anjos de eternidade a eternidade. Olha só a importância do louvor. Ele não encerra com a nossa partida deste mundo. Ele vai continuar perpetuamente nos céus. Todos aqueles que foram remidos e lavados pelo sangue de Jesus, todos que foram salvos de geração em geração, vão louvar e adorar a Deus. Olha só a importância do louvor. Lá no céu a gente não vai precisar de fé. Lá no céu a gente não vai precisar mais orar. Mas lá no céu, parte do culto, que eu acho que foi o ensino do que o pastor falou na lição passada, que eu falei para os jovens, parte do culto faz o louvor e a adoração. O louvor e a adoração é a essência fundamental do culto ao Senhor nosso Deus. Vamos pegar ver o que a Bíblia fala também sobre o louvor, o Salmo 119, o salmo mais extenso que a Bíblia tem, Salmo 119, versículo 54. Ele vai enfatizar também que o louvor e a adoração deve ser baseado nas Escrituras. Salmo 119, verso 54. Salmo 119, verso 54 vai dizer assim: Teus decretos tornaram-se meus cânticos, na casa onde vivo como migrante. Repetindo, Teus decretos de quem? De Deus, tornaram-se meus cânticos, ou seja, tornaram minhas canções. O que o salmista está falando? Ele está falando: Senhor, a tua palavra, os teus mandamentos, as tuas ordenanças tornaram-se alvo do meu cantar, tornaram-se alvo da minha canção. Em qual tempo, em qual momento? Na terra, na casa onde vivo como migrante. Nós somos passageiros nessa terra, nós somos peregrinos em terra estranha. Enquanto nós estivermos nessa terra, o alvo da nossa adoração e do nosso louvor deve ser o que a Sagrada Escritura diz. Mas, irmão, é difícil cantar o que a Escritura diz. Meus irmãos, se o louvor e a adoração passasse pelo que a gente acha, cada um teria uma forma de adorar e louvar a Deus aqui. Cada um teria uma forma de adorar e louvar a Deus. Mas nós vimos um relato de João, por isso eu tenho que dar bastante ênfase no Evangelho de João, na conversa de Jesus com a samaritana. Ele falou que Deus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. E pela palavra de Deus nós vimos o que seria adorar em espírito e adorar em verdade. Nenhum de nós, por mais santo que nós sejamos, por mais conhecedores da Escritura que nós sejamos, por mais tempo de crente que nós tenhamos, nós não podemos pegar, delimitar para Deus ou dizer qual a forma certa de adorar, qual a forma certa de louvar. É Deus que determina pela sua palavra a forma certa de louvar, a forma certa de louvar. Já para finalizar, eu quero trazer aqui para os irmãos alguns propósitos do louvor e adoração. O primeiro propósito se encontra no livro de Efésios, na carta dos Efésios, Epístola de Efésios, no capítulo 5, Efésios 5, 18 e 19. Efésios 5, 18 e 19. A palavra de Deus vai dizer assim: E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher do
Espírito, ou encher pelo Espírito. De que forma? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Se a gente ler somente o versículo 18, a gente vai falar assim: Deus quer que a gente seja cheio do Espírito Santo. Deus quer que a gente seja cheio do Espírito Santo. Mas Deus está falando aqui, através do Espírito Santo, por meio da vida do apóstolo Paulo, de que forma nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Uma das formas de nós sermos cheios do Espírito Santo, ele fala no verso 19: falando entre vós quem? Entre a igreja, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Olha só a importância do louvor e adoração. A gente muitas das vezes acha que se encher do Espírito Santo passa por movimentos corporais que a gente pode demonstrar de uma forma que não possa ser racionalizado. Deus fala: vocês podem ser cheios do Espírito Santo, cantando louvores a Deus. Deus está falando, não sou eu que estou falando. O versículo 19 está dizendo: uma das formas de a gente ser cheio do Espírito Santo é louvar hinos e cânticos ao Senhor, nosso Deus. Outro propósito do louvor e da oração, Salmo 119, verso 71. Na verdade, deixa aí Colossenses, que já está no Novo Testamento. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses capítulo 3, verso 16. Ele vai dizer assim: habite ricamente em vós quem? Os santos, do povo de Deus, na igreja. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Eu vou fazer uma ênfase aqui na parte B do versículo. Cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Ele fala, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que nós podemos, através do louvor e da adoração, aprender e ensinar as Escrituras. Tenta imaginar alguém cantando um cântico, uma adoração, um louvor, cantando a Escritura Sagrada. Cantando o que a Bíblia diz, literalmente. Será que ela não teria o poder de aprender a palavra de Deus? Tenta imaginar assim, na época que vocês eram do mundo, na época que vocês não conheciam Deus. Se vocês puxarem lá na lembrança uma música que vocês escutavam, é capaz de vocês pegarem e ter ela todinha na sua mente. A música tem um poder que a gente não tem como compreender. Ela tem o poder de edificar e tem o poder de destruir. Tem músicas que a gente pega, escuta, tá? Que ela produz ensinos, que são ensinos contrários à palavra de Deus. Nós estamos falando de cânticos espirituais. Através do cântico espiritual, o cântico bíblico, o cântico ensino que a palavra de Deus fala, nós podemos pregar a palavra de Deus através de cânticos, nós podemos aprender a palavra de Deus. É isso que está sendo falado aqui. O Salmo 119, verso 71, ele vai falar a mesma coisa, só que em outras palavras. Salmo 119, verso 71. Eu estou finalizando já, meus irmãos, tá? Salmo 119, verso 71. Na verdade, é o Salmo 119, versículo 7. Versículo 7. Ele vai dizer assim: vou louvar-te com o coração reto, ao aprender as tuas justas decisões. O que seria louvar com o coração reto? Seria louvar com o coração transformado por Deus. Mas ele fala, de que forma eu vou louvar a Deus com o coração transformado, um coração que foi santificado, um coração que foi regenerado por Deus? Ele vai falar, ao aprender as tuas justas decisões. Em outras palavras, o salmista está falando, a partir do momento que eu canto o que a Escritura diz, eu aprendo as tuas decisões e da mesma forma eu louvo o Senhor de forma justa e reta. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 23 e 25. Outro propósito da adoração do louvor. 1 Crônicas,
versículo 23 e 25. 1 Crônicas 16, versos 23 e verso 25. 16, 23, 25 diz assim: erguei ao Eterno um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei seu nome, dia após dia, anunciai a sua salvação, proclamai sua glória entre as nações, entre todos os povos, as suas realizações maravilhosas. Nós vemos aqui 3 vezes a palavra cantar. Cantar ao Senhor terra inteira, anunciar dia após dia a sua salvação, através de um cântico novo. Aqui em Crônicas, 1 Crônicas 16, 23 e 25, nós vemos o seguinte: nós podemos, através do louvor e da adoração, anunciar os feitos de Deus. Tente imaginar uma pessoa que está cantando uma música cristã, música bíblica, não louvor, não música gospel, porque gospel não passa pela Bíblia. Gospel é produzido pela música mundana, música do mundo, tá? Gospel não é cristão, cristão é cristão, gospel é gospel. Agora tenta imaginar alguém cantando uma música cristã, pegando o Salmo 23, por exemplo, cantando o Salmo 23, alguém ouvindo o Salmo 23, alguém ouvindo o Salmo 51, alguém ouvindo o Salmo 119, que vamos cantar todo, porque é mais de 180 versículos, mas ouvindo parte do Salmo 119, o que essa pessoa vai estar aprendendo da palavra de Deus? Olha a importância de a gente cantar o que a Sagrada Escritura diz. Nós podemos, através do louvor e da adoração, anunciar os feitos de Deus. Salmo 89, verso 1 e 2, e Salmo 105, verso 1. Salmo 89, versículo 1 a 2. Salmo 89, verso 1 a 2 vai dizer o seguinte: para sempre cantarei sobre o inesgotável amor leal do Eterno. Minha boca proclamará a tua fidelidade a todas as gerações. Sim, anuncio a todos que teu amor está edificado para sempre. Nos céus estabeleceste tua fidelidade. O que o salmista está fazendo aqui? Ele está anunciando mais um atributo de Deus. Qual o atributo de Deus que ele está anunciando? A sua fidelidade. Ele fala assim: para sempre cantarei sobre o seu inesgotável amor. Para sempre cantarei sobre a sua fidelidade de geração a geração. Para finalizar, meus irmãos, eu gostaria de falar pelo que a Bíblia diz. Em todo o tempo aqui os irmãos viram que eu falei de forma exaustiva vários versículos da Bíblia. Em todos eles falaram sobre louvor, em todos eles falaram sobre adoração. Em nenhum momento eu tirei da minha própria razão, da minha própria imaginação, do meu próprio entendimento, o que seria louvor, o que seria adoração. Então, assim, para finalizar essa ministração, Salmo 147, verso 1, tá? E depois os irmãos deixaram já marcado Salmo 119, já foi lido o Salmo 119, versículo 7, né? Mas Salmo 147, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: eu não sei qual versão que os irmãos têm. Eu sei que a King James, que eu uso, a King James atualizada, é diferente, muito diferente da João Ferreira de Almeida, seja ela corrigida, seja ela atualizada. Tá? Mas na King James ele vai dizer assim, Salmo 147, verso 1: como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável prestar-lhe uma adoração condigna. Eu não sei qual a palavra no final do versículo 1 dos irmãos, mas aqui está falando: como é bom cantar louvores ao nosso Deus, prestando uma adoração condigna. O que seria a palavra condigna? Seria prestar uma adoração digna. Será prestar uma adoração que agrada a Deus. Se há adoração e louvor que não agrada a Deus, por qual motivo a gente vai pegar? Se há adoração, se há adoração que agrada a Deus, que é segundo a sua palavra, por qual motivo muitos de nós cantamos adoração em músicas que não agradam a Deus? Nós vemos por aqui, irmãos, que tudo que foi falado, e esse assunto sobre louvor e adoração, ele é muito extenso. Se me fosse dado aqui 2, 3 horas para estar falando, não esgotaria o assunto sobre louvor e adoração. É muito extenso. O que foi falado aqui é tão somente sobre o que é louvor e adoração. Mas, irmão, é tão difícil porque a gente vê hoje
músicas, a perder de conhecimento humano, de teologia invasiva, teologia que não prega a palavra de Deus. E a gente não tem escolhas. Se os irmãos pegarem, dedicarem um tempo a buscarem músicas que adorem a Deus, vocês vão encontrar a perder de vista, até mesmo na internet. Vocês vão pescar preciosas joias raras, que não é tão somente músicas antigas, existem músicas atuais que adoram a Deus, que louvam a Deus. Mas é necessário que a gente faça o crivo, é necessário que a gente faça uma peneiração. E quem é o crivo? É a minha opinião, a de vocês, ou é a palavra de Deus? Nós vemos aqui Deus falando: prestem uma adoração condigna a mim, uma adoração que se passa pela minha palavra. Você fechou aqui o computador, Sandro? Não baixou o vídeo? Você desligou? Eu ia reproduzir aqui um cântico, mas até ligar o computador não vai dar certo. Então nós vemos aqui, meus irmãos, já finalizando a pregação, que o que Deus fala em sua palavra, que Ele adora, que Ele quer ser adorado, uma adoração que passa por nós adorarmos em espírito e adorarmos em verdade. E a sua verdade passa pela sua santa palavra. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude, que Deus em Cristo Jesus nos dê graça, para que a gente produza verdadeiramente adorações e louvores por meio de música. Eu agradeço a oportunidade de passar a pastora.